Bom dia, a graça e a paz a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando. Nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, iniciando essa última semana, do ano de 2020, tá bom? E é bom saber que você está aqui com a gente, tá certo? Nós vamos dar continuidade, nós falamos, na verdade, essa já é o terceiro módulo que nós estamos falando sobre vida discipular. E no domingo passado, Wesley deu início e falou sobre que nós estamos falando agora dentro desse módulo de vida discipular, sobre a vitória do discípulo. E domingo passado, Wesley falou sobre derrotando o inimigo, sobre derrotar o inimigo, sobre a gente nos revestirmos da armadura do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre verdade e fé, de algo bem prático, tá bom? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir o direcionamento de Deus para estarmos falando com os irmãos nessa manhã daquilo que Deus tem para nos ensinar. Vamos orar? Amado Deus, Pai, nós louvamos o Teu santo nome por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de aprendermos daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã de domingo, Deus. Nós louvamos o Teu santo nome, agradecemos e que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 119 e depois nós vamos ler vários outros versículos ou vários outros textos, tá, que vão fazer referência, mas vamos ler o Salmo 119 nos versos 33 a 40, tá certo? Que diz assim, tá? Então preste bem atenção aí, acompanhe aí na sua versão, tá certo? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a ele obedecerei até o fim. Dar-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a sua ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver os caminhos que traçastes. Cumpre a tua promessa para o teu servo, Senhor, para que você seja temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. A partir do verso 41, diz assim: e que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a tua palavra da verdade, pois são as tuas ordenanças. São as tuas ordenanças onde depositei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. Andarei em verdade de liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer dos teus mandamentos e os amo. A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Tá? Nós vamos estar falando hoje pela manhã, nós vamos estar falando sobre verdade e fé. E esse Salmo 119, nessa parte do 33 até o 48, ele é fantástico quando ele está falando para nós sobre essa ordenança de ficar fundamentado na verdade. E a verdade é, senão, a palavra de Deus. Então, vamos partir do princípio base. Tá? Então, a fonte da verdade. Qual é a fonte da nossa verdade? Então, a gente tem esse entendimento e a gente sabe que a fonte da verdade é a palavra de Deus. A gente, todos nós já passamos por esse processo, nós já experimentamos os caminhos de Satanás e estamos experimentando. Quem já tomou a decisão de viver ao lado de Jesus já está experimentando dos caminhos do Espírito. Isso é normal. Então, nós temos esse entendimento e sabemos que
cada um de nós podemos escolher quais caminhos. Se vamos escolher os caminhos do diabo ou se vamos escolher os caminhos do Senhor, né, de Jesus, aquilo que o Espírito Santo nos leva. Então nós vivemos nessa guerra espiritual, inclusive o Wesley até falou sobre isso um pouco no domingo passado. Nós precisamos entender então qual é a verdade. Nós precisamos não só entender, mas nós precisamos viver a verdade. Porque o mundo implica sobre nós uma ordenança e aquilo que ele diz do que é verdade. E a gente tem que fazer esse parâmetro, se é ou não é. Então a palavra de Deus é muito clara quando ela diz ou é sim ou é não. Sim, sim, não, não. Mas Satanás ele vai tentar sempre fazer com que a gente dê ouvidos ao quê? Às mentiras dele, ou às verdades que o mundo muitas vezes acha que é verdade, ou às meias verdades. Se existe esse termo meias verdades, mas na verdade é uma mentira, né? Não existe meia verdade, né? A verdade ou ela é total ou ela não é verdade, né? Mas existe essa expressão meia verdade. Então o diabo faz muito disso. Ele usa dessa sutileza, né? Para não levar para uma mentira, mas ela lhe dá essa ideia de uma meia verdade para lhe mascarar. Mas a gente precisa ter essa capacidade. Então, no final daqui da nossa palavra dessa manhã, você vai conseguir entender e ser capaz de definir qual é a verdade, de definir fé, igual Hebreus 11, né? Diz de desenvolver um plano para colocar em ação a nossa fé, porque a gente não precisa só saber o que é fé, a gente precisa colocar em prática a nossa fé e explicar, né, essa relação entre verdade e fé, porque elas estão entrelaçadas, elas estão juntas, tá bom? Então, a gente tem que partir do pressuposto primário. Qual é o pressuposto primário? Qual é a verdade primária? É que Jesus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. João 8, 31 e 32 diz assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus ele falou que a sua missão, e ele ensinou que a missão dele na terra era essa, era comunicar a verdade, era falar da realidade de Deus para todas as pessoas, era amar a verdade, e quem ama a verdade ama a Cristo porque ele é a verdade. Então quando a gente parte desse pressuposto, a gente está partindo do pressuposto inicial, base para a vida cristã. Então no sentido espiritual, verdade é a revelação de Deus, e a revelação de Deus em si mesmo é o próprio Jesus que se fez carne. Então quando ele está muito bem amarrado nessa ideia de verdade, porque ele está dizendo, olha, eu sou a verdade, né? Então conhecereis a verdade vos libertará. Então essa verdade é Cristo. E ele diz assim, partindo desse pressuposto, a verdade é a revelação de Deus em si mesmo para nós. E essa revelação é Jesus. Então ela é muito clara quando está dizendo que Jesus é a revelação da verdade. Então a palavra encarnada, quando diz lá em João 14,6, que diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a própria verdade, a própria palavra da verdade, que é Jesus, ele se encarnou. Então a gente tem esse princípio. Então como nós reagimos à verdade é a nossa ideia de permanecer em Jesus. Então ao permanecer na verdade, você é uma pessoa que está permanecendo em Jesus e que automaticamente está deixando de ser escravo e passando a ser livre. Por quê? Porque a verdadeira liberdade nós só nos encontramos em Jesus. Nós só vamos encontrar a liberdade em Jesus, quando ele diz lá em João capítulo 8, no verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Então a liberdade nós só vamos encontrar em Jesus. Então a verdadeira liberdade do cativeiro do pecado, a verdade de Cristo, ela que traz a liberdade para nós que estávamos cativos ao pecado. Então esse é o nosso pressuposto básico. Então quando Jesus faz essa afirmação lá de João 8,32, de conhecereis a verdade vos libertará, ele está fazendo referência a ele mesmo, a revelação de Deus, que é ele, Jesus. Então ele está dizendo, só essa é a única verdade que pode libertar as pessoas do pecado. E qual é essa verdade? Eu, Jesus Cristo.
né? Então ele está dando essa ideia. Então, primeiro, que você precisa entender nessa manhã, que nós precisamos entender para fundamentar a nossa fé. Qual é a fonte da verdade? A fonte da verdade é Jesus. Por quê? Porque ele é a verdade. Então, toda a verdade, ela está em Jesus Cristo, porque ele é a própria verdade, ok? Então, esse é o primeiro. Então, a verdade de Deus, ela é revelada. Como é que ela é revelada? Essa é a segunda parte. A verdade de Deus, ela é revelada. Eu já até dei uma palavra para você, para que você entenda que a verdade revelada, ela é o próprio Jesus. Então, vamos voltar aqui um pouco. O oposto da verdade é o quê? Mentira. Né? Então, o oposto da verdade é mentira. E qual é a fonte da mentira? A fonte da mentira é Satanás. Então, nos ataques de Satanás, ele está sempre focado aonde? Na verdade. Por quê? O foco do ataque dele é sempre Jesus. Né? Então, se o foco dele é Jesus, ele foca na verdade. Então, os ataques dele é na verdade. Então, o orgulho da gente de ter muita sabedoria, de autossuficiência humana, ela vai justamente ser o alvo em que o diabo, o alvo da humanidade em atacar a verdade, que é Jesus. Né? Então o diabo usa das suas artimanhas, usa das suas mentiras, usa das suas estratégias de repelir a verdade pela mentira. Então implanta essa ideia da racionalidade, implanta essa ideia do orgulho da sabedoria, implanta essa ideia da autossuficiência, e o homem passa a se enganar. Então, as pessoas que seguem a maneira que o mundo tem sido tocado, eles acabam adorando a verdade do mundo, em troca da verdade absoluta, que é Jesus. Ok. Então, assim, moço, tivemos um probleminha pequeno aqui no áudio, mas já fomos restabelecidos. Então, nós tínhamos falado sobre isso, né? Que o diabo ele tenta repelir a verdade através da mentira, colocando essas ideias, né? Tanto da sabedoria, do orgulho, da autossuficiência, a gente vive nisso. Então, o diabo ele tenta colocar com que a gente perca essa conexão com a verdade. Então, o homem natural tem essa ideia, né? Eu lembro lá que nós falamos, via discipular no módulo 2 ainda, nós falamos sobre o homem natural, que o homem natural é aquele que tem não uma ligação, mas sabe que conhece, que existe a Deus, mas não tem relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele ainda está aberto às tentações e ao poder do diabo. Então, ele ainda vive sobre sobre a ação do diabo em sua vida. Então, o homem natural ele toma suas decisões com base nas suas informações físicas, naquilo que ele sente, nas suas emoções, na sua lógica. Ele reage àquilo que vai aparecendo em sua vida. E como é que a gente faz, então, para destruir essas fortalezas muitas vezes na nossa vida? Você que está assistindo aí, que ainda não tomou essa decisão de viver ao lado de Jesus, ou para você que já é cristão, mas que precisa ajudar outras pessoas a saírem e se libertarem. Tá? Então, como é que você pode fazer isso? Como é que você faz essa ideia? A primeira ideia que você tem que ter, assim, existe uma fortaleza dessa autossuficiência e dessa sabedoria, desse orgulho na sua sabedoria, que se chama luxúria. Isso é a base, né? Então, Jesus lá em 1 Coríntios, ou Paulo, na verdade, Jesus através de Paulo, né, em 1 Coríntios 2,14, diz que, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não podem entendê-las, porque elas não discernem espiritualmente essas coisas. Tem mais, lá em Gálatas também, 5, 24 a 25, Paulo escreve dizendo: e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Então a luxúria é isso, a luxúria é um desejo, é o desejo por aquilo que é proibido, por aquilo que de fato é proibido, é um desejo pelas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então, todos, sem exceção, que
não tomaram a decisão de viver ao lado de Jesus, ainda vivem presos ao pecado, eles são escravizados pelo pecado da luxúria. E tem são 3 passos para que você consiga desenvolver e tentar vencer isso. Como? Primeiro, você precisa entender que isso é algo que precisa ser destruído na sua vida. Isso é uma fortaleza, isso é algo que precisa ser retirado da tua vida. Como? Essa ideia da luxúria. Então, isso pode te aprisionar em várias áreas, em centenas, num vício, numa ação que é desregrada na tua vida, em qualquer coisa. Então você precisa identificar qual é o teu pecado, no qual é o que está respondendo a essa ideia de luxúria, que é desobediência à verdade, ou desobediência, ou viver contrário à vontade de Deus. Simples, você precisa identificar. Segundo, o que é que você precisa fazer para evitar cair nessas mesmas armadilhas. Então, você vai tomar as estratégias que vão fazer com que evite, com que você não ande nem próximo daquilo que pode ser uma palavra hoje que está muito na moda, que pode ser o gatilho que faça você cair nesse mesmo pecado. E utilizar as armas espirituais certas para vencer isso. Para vencer. Então, lembra lá na aula passada, se você ainda não assistiu, volta depois, assiste a aula de domingo passado, que vai falar sobre as armas espirituais, sobre como você destrói o inimigo utilizando a armadura, aquilo que Deus colocou como para que você utilize para vencer tudo isso. Então, entenda isso. Nós cristãos podemos vencer a luxúria. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Não há outra forma. Tá? Nós vamos vencer essa luxúria, essa vontade de viver contrário à vontade de Deus só através da ação do Espírito Santo. Então, para ajudar a mim, para ajudar você a lidar com essas fortalezas espirituais, Deus, ele nos deu a sua principal ferramenta. O quê? A verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Cristo se revelou, é a verdade, e se revelou para nós através da sua palavra. Para os discípulos, para o povo daquele tempo, que viram Jesus encarnado, Jesus se revelou a eles como a verdade. E nós temos a palavra de Deus como a revelação, a demonstração dessa verdade em todas as ações de Jesus. Então ela referenda, ela não só referenda, mas na verdade ela é o absoluto de Deus, né? Jesus, Deus sempre vai aos seus absolutos. Então, Jesus como verdade, a palavra de Deus é a revelação dessa verdade do próprio Jesus. Então, a verdade é a realidade de Deus escolheu para se revelar a nós. Então, se você quer conhecer a Deus, você vai conhecer a verdade de Deus, e quem é a verdade de Deus é Jesus. Então, você vai buscar conhecer mais Jesus a cada vez mais. Então, você pode discernir as verdades espirituais em 2 etapas, como você foi regenerado pelo Espírito. Então, João 3,6 diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, por você ser uma pessoa regenerada, nascido pelo Espírito novamente, o Espírito vai te dar essa capacidade de discernir o que é verdade e o que é mentira, o que é aquilo que Deus tem para a tua vida e o que é uma negação do falso, do diabo para você. E o segundo, Deus vai dar. Deus já, na verdade, não vai, né? Deus já deu para nós a sua palavra, que é a revelação da verdade. Então, nós temos isso já em nossas mãos, nós temos a principal ferramenta, que está aqui. A gente só precisa utilizar bem ela, tá bom? Então, Deus, ele revela a sua verdade, ele revela a verdade a você, para que você possa conhecer qual é a vontade dele e conhecer qual é o caminho dele para você. Então ele se comunica com você através de 2 meios, através do seu Espírito Santo e através da Bíblia. Então não há outra maneira. Então ele vai se revelar através do Espírito Santo em nossa vida e através da sua palavra. Aí a gente se pergunta, mas como é que eu posso ouvir a palavra de Deus? Como é que eu ouço a Deus? Como é que eu vivencio essa experiência com Deus, pastor? Não sei. Sabe, só existem 4 tipos de ouvinte. Foi o próprio Jesus que contou isso lá em Mateus capítulo 3, quando ele fala sobre
os que recebem da palavra de Deus. Tem o ouvinte apático, que é aquele que ouve a palavra, mas não está preparado para receber e não consegue compreender. Tá? Então, o segundo é o ouvinte superficial. Ele recebe a palavra, temporariamente ele vive a palavra, mas ele não deixa com que aquilo crie raiz no seu coração e se acaba. Tá? Então, é aquela pessoa que vive de experiências novas, tem que ser experiências novas todos os dias, porque senão não dá certo. O ouvinte preocupado, que é o que recebe a palavra, mas deixa com que as preocupações, sabe, com que o mundo, tudo que vive ao seu redor, sufoque a verdade e ele acaba se perdendo também. E o ouvinte multiplicador, que é o quê? É aquele que recebe a palavra, é aquele que compreende a palavra, é aquele que dá fruto e que produz e reproduz muitos resultados, vários resultados, que dá muito fruto a tempo e a fora de tempo. Então, nós temos que, sabe, sair desses outros três, desse ouvinte apático, desse ouvinte superficial, desse ouvinte preocupado, e ser, de fato, esse ouvinte multiplicador, que é aquele que desenvolve muito bem a verdade. Então, ouvir a palavra e apresentar, ouvir a palavra, apresentar ela, aplicar ela em nossa vida, são as armas-chaves para a gente destruir, sabe, a maioria das fortalezas espirituais na nossa vida pessoal. Então, seja esse ouvinte diligente da palavra, seja esse ouvinte que, sabe, ouve a palavra, que pratica e que multiplica essa ação. E a outra forma, além de ser um ouvinte praticante da palavra, é que a gente tem que entender que a força que a gente precisa para vencer muitas vezes a mentira e viver na verdade, a gente vai encontrar ela, sabe onde? No nosso relacionamento com o corpo. Então a gente precisa ter relacionamento. O corpo de Cristo, ele é a fonte que vai nos ajudar muitas vezes nessas batalhas espirituais. É aquelas pessoas que vão nos dar suporte, é aquelas pessoas que vão estar sobre nós nos ajudando, que vão estar sobre nós caminhando lado a lado. Então a gente não consegue entender e compreender verdadeiramente o que significa cobertura espiritual. Não tem nada de algo sobrenatural nisso. Nada mais é do que você estar cuidando de alguém. Então o corpo é que faz isso. O corpo de Cristo não é somente para que você vá, se reúna e ouve da palavra e escuta a palavra, mas é onde você aprende a palavra pregada, onde você aplica a palavra e onde você vai aplicar a palavra pregada, no cuidado, no permanecer, no gerar frutos, no multiplicar. Então a gente tem que ter isso. Então viver e andar no corpo de Cristo faz com que essa jornada ela nos ajude, né? Com que nessa jornada cristã o corpo de Cristo nos ajude, através sim desse cuidado, né, do pastor, desse cuidado do discipulador, desse cuidado da célula sobre minha vida e sobre aqueles que estão chegando. Então tudo isso ajuda a gente a permanecer na verdade e vencer as mentiras que muitas vezes o diabo implanta sobre nossas vidas. Então a gente precisa descobrir. Então o terceiro ponto dessa lição de hoje é justamente isso, é descobrir as mentiras do diabo. Então, assim, muitas vezes a gente vive perturbado com algumas coisas, né? Existe 1001 misticismo que a gente não coisa. Eu estava lendo, o autor até coloca como exemplo, e eu já tinha visto algumas ideias, né, de países ocidentais que tem umas coisas assim muito, muito estranhas sobre as questões de espiritualidade, porque não consegue compreender verdadeiramente o que é espiritualidade. Então, diz que ele conta o relato de uma pessoa que trabalhava com ele, que a mãe tinha empurrado uma pedra de um lugar, e disse que o espírito que habitava nessa pedra, e desde então que a mãe empurrou essa pedra, ela ficou com fortes dores na coluna. E por quê? Porque o espírito que habitava nessa pedra se zangou porque ela moveu a pedra de lugar e agora passou a habitar nas costas dela. Olha isso. As pessoas não conseguem compreender isso. São tantas coisas e acaba, sabe, o diabo lança tantas mentiras e as pessoas acabam pegando isso como verdade. Isso vira um misticismo muito grande. Então, somente o Espírito Santo é que pode nos dar capacidade para mim, né, capacidade para você, para que você consiga discernir o que é verdade, o que é mentira, tanto na nossa vida como na vida de outros, para que a gente possa ser essa ponte para a verdade. Então o Espírito Santo ele guia você para a verdade, para te ajudar a você discernir entre a verdade de Deus
e as mentiras de Satanás. Então, a melhor forma de você conhecer a verdade espiritual é permanecer nos ensinos de Cristo, né? Olha o que João 8,31 diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, de acordo com a Escritura, se você é obediente, né, a verdade, você é discípulo de Jesus. Então, nós estamos falando sobre vida discipular. Então, para você ser um discípulo, é preciso que você permaneça na sua palavra. E se nós permanecermos na palavra de Deus e conhecendo a verdade de Deus, verdadeiramente nós seremos discípulos de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é a palavra da verdade. Os que creem na verdade de Deus devem mostrar que creem e falar para os outros sobre o autor dessa verdade, sobre como a forma incondicional de que esse amor nos alcançou. Então, se nós acreditamos que Jesus é essa verdade e que a Bíblia traz a revelação dessa verdade, né? Não que ela contém a verdade, que ela é a verdade, é a revelação dessa verdade. A gente precisa ser esse agente multiplicador dessa verdade. Então, por isso que Paulo fala em 2 Timóteo, para o próprio Timóteo, assim, olha, você precisa se apresentar bem a Deus, aprovado, sabe? Seja esse obreiro, sabe, que maneja bem a palavra e que não se envergonha dela. Então, assim tem que ser a nossa característica, assim tem que ser o nosso aspecto de vivência, tá? Então, a gente precisa chegar a esse ponto. Tá? Conheça as mentiras. Diabo, você só vai conhecer as mentiras quando você conhecer a verdade, tá? Então, quarto, a fé, ela tem que ser fundamentada na verdade. Então, nós falamos sobre verdade e agora nós estamos falando sobre fé. E a fé, ela é o firme fundamento, né, da vida cristã. Então, Romanos 10:17, logo a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando você consegue discernir a verdade da palavra de Deus, você vai conseguir se apoiar aonde? Na fé. Não tem como você ter fé se você está apoiando ela. Você até pode, mas não vai ser uma fé falsa, porque você vai estar apoiando a sua fé num lugar errado. Então, quando você conhece, discerne a palavra de Deus, quando você conhece verdadeiramente Jesus, você conhece a verdade e agora a sua fé está fundamentada na verdade. Tá? Então, aí não vai ter mal entendidos na sua fé. Por quê? Porque sua fé está fundamentada. Então, fé não é uma confiança cega que a gente espera contra... tem frases muito bonitas, né? Que a fé... eles usam paráfrases, tiram algumas partes da Bíblia, que é esperar contra a própria esperança, e que a fé é um salto no escuro, mas não é. A fé não é um salto no escuro. Então, se você acredita nisso, você precisa rever o seu conceito de verdade. Então, parte para a verdade, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não diz que fé é um salto no escuro. Não, pelo contrário. É a certeza daquelas coisas que não se veem. Você não está vendo, mas você tem certeza que está ali. Então não é um salto no escuro, você tem certeza para onde você está indo. Então isso é fé. Pessoas não podem ouvir a palavra de Cristo e não proclamá-la. As pessoas não podem dizer que vivem a verdade, mas não proclamar essa verdade. Então, a fé é a resposta para essa necessidade. Então, nós somos a resposta de fé para essa nação, para esse povo, para tudo. Então, Hebreus 1:11, né, você conhece muito bem, diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento de que se espera. Na verdade, a palavra firme fundamento, ela pode até ser traduzida como certeza, né? Então, quando a gente vai partir para o original, a gente pode até ter esse entendimento de que é certeza. Esse firme fundamento significa certeza. Então, é a certeza daquilo que a gente espera. Então, nós esperamos as promessas de Deus e nós esperamos com certeza, porque Deus é fiel. Então, todas as promessas que ele fez, ele vai cumprir. Então, essa é a certeza que a gente tem que ter. Então, fé envolve esse absoluto, ter essa absoluta confiança naquilo que Jesus prometeu para nós, naquilo que Deus prometeu para nós. Então, a verdade revelada na palavra de Deus, a verdade demonstrada através do seu Santo Espírito, então nós temos que ter essa certeza de tudo isso. Então, tem que partir desse pressuposto ao nosso coração. Então, o registro de Jesus, quando ele cura lá o cego, o servo
do centurião é uma demonstração disso. O centurião tem que dizer assim: olha, eu não preciso nem que o senhor vá, eu sei que se sua palavra lançada daqui, ele vai ser curado. E quando Jesus fala, ok, vai que teu servo já está curado. Ele não fica se questionando no caminho, não. Ele simplesmente obedece a Jesus e vai. Então é a certeza daquilo que Jesus prometeu. Então fé é isso, é ter certeza daquilo, das promessas de Deus que vão se cumprir em nossas vidas. Quando ele fala a segunda parte, que é a prova das coisas que não se veem, né? A palavra prova está se fazendo referência, sabe, ligada à convicção. Então, mais uma vez, eu tenho que ter essa certeza, mais uma vez eu tenho que ter essa convicção de que fé é algo que vai sustentar a minha vida cristã. Como? Eu tendo a certeza daquilo que Deus prometeu para a minha vida. Então tenha essas certezas para a sua vida, tá? Então a fé, ela agrada a Deus, por quê? Porque ela mostra que nós confiamos nas suas promessas, mesmo quando elas muitas vezes parecem ser impossíveis. Então, Deus é fantástico, Deus é maravilhoso. Quando as pessoas dizem que é impossível, a nossa fé está alicerçada nisso, porque Deus faz com que a gente acredite no impossível. Então, essa é a verdade. Nós precisamos continuar acreditando. Então, se nós cremos na verdade, nós temos que ter essa fé fundamentada nessa verdade. Fé é isso. Fé é crer no invisível. Fé é estar convencido de que algo é real, porque Deus disse que é real, mesmo quando nós não podemos ver. Então, isso é que é crer no invisível. Então, fé não é um salto no escuro. Nós estamos acreditando naquilo que a gente não vê, né? Então, a fé é possível mesmo quando os nossos sentidos não podem provar a realidade de alguma coisa. Você vê o vento, né? A gente não vê o vento, a gente sente simplesmente o vento. Então, assim é a ação do Espírito na nossa vida. Então, a gente não vê o Espírito, mas a gente sente a ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, a gente vai negar que o Espírito Santo não existe só porque a gente não vê? Não, mas a gente sente. Tá? Então, a gente precisa disso. Nós não precisamos ver algo para acreditar que ele existe. Né? Você não, muitas vezes, um outro exemplo, você não consegue ver a eletricidade, mas quando você entra num quarto escuro, que você aperta o interruptor que acende a lâmpada, ali a eletricidade gera a luz, a luminosidade que clareia o quarto. Então você não está vendo a eletricidade, mas você está usufruindo da ação da eletricidade ali através do acendimento daquela lâmpada, sabe? Então a gente tem que partir desse princípio. A gente não consegue ver o Espírito Santo, a gente não viu Jesus, né? Os discípulos viram, os apóstolos e aqueles que seguiram Jesus, mas é tão interessante que quando Tomé não acredita, apesar de estar vendo, lá em João 20, Jesus diz assim: bem-aventurados que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados por isso, porque nós acreditamos em Jesus, mesmo sem ter visto Jesus. Mas por quê? Porque a gente conhece, a gente sabe que Ele é a verdade, a gente conhece a verdade através da palavra de Deus, então a gente sabe que Jesus é real. É real por quê? Porque a gente sente através da ação do Espírito Santo em nossa vida. E quando a gente sente isso através da fé, a gente exerce ela em ação. A fé tem que ser posta em ação. Quando a gente começa, a gente lê Hebreus capítulo 11, né, verso 1, e falando sobre fé, e logo depois, a partir do verso 2, vocês vão ver que é a galeria dos heróis da fé, né? Então, de tudo que esses homens fizeram. Por quê? Pela fé, né? O famoso é o hall da fama, né? Mas por quê? Porque esses homens não ficaram só no sobrenatural, né? Só em sentir a ação de Deus, em ouvir a Deus, mas eles simplesmente colocaram a fé em ação. Então nós, para vencermos esse mundo, para vencermos os desafios do dia a dia, para vencermos as ações do diabo, para enfrentarmos tudo aquilo que se põe como uma fortaleza em nossa vida, preciso que a gente coloque nossa fé em ação. Nós pegamos a verdade, a palavra de Deus é a verdade é revelada por Deus através de Jesus, em Jesus. E para quê? Para que a gente vença essas fortalezas, para que a gente destrua essas fortalezas, para que a gente vença a mentira do diabo. O diabo, ele quer que você creia apenas naquilo que você vê.
né? Naquilo que pode ser explicado, e a gente sabe que isso não pode existir para nós. Então, pela fé, você crê na palavra de Deus e age de acordo com a realidade que a palavra de Deus coloca sobre sua vida. Então, crer é muito mais do que ver e viver o que é fisicamente, sabe, visto. A fé é dar a você a vitória sobre todas as armadilhas que o diabo impõe sobre sua vida. É você vencer essas fortalezas, é você destruir esses desafios, é você alcançar as promessas daquilo que Deus prometeu para você e alcançar as vitórias e as promessas que Jesus prometeu que você alcançaria por meio da fé na verdade. Tá? Então, espero que você tenha compreendido, tá certo? Então, a verdade e fé, elas estão estreitamente ligadas, elas estão unidas, para que a gente consiga compreender e viver aquilo que Jesus tem para nossas vidas. Então, esse é o aspecto dessa lição. Nós vimos a primeira lição, destruindo, vencendo, na verdade, assim, conhecendo o inimigo, vencendo, né? Hoje nós vimos sobre a fé e verdade, por quê? Porque tudo isso está fundamentado na nossa vida discipular, do que? De ter vitória como discípulo, tá? Então nós somos chamados para essa vitória, para sermos vitoriosos em Cristo Jesus, e se nós estamos nele, nós somos vitoriosos. Então, é isso. Obrigado a você aí por nos acompanhar nesse último domingo de 2020, nessa nossa última lição desse ano de 2020. Nós vamos continuar 2021, dá falta mais 3 para a gente encerrar essa terceiro módulo de vida discipular, mas a gente continua lá em 2021. Vamos orar? Vamos nos colocar na presença do Senhor. Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou e nos ensinou sobre vivermos na Tua verdade, na verdade que é Cristo Jesus, na verdade revelada na Palavra de Deus, e alicerçarmos nossa fé somente naquele que é o Filho de Deus. Então que nós temos sempre essa certeza de que a fé é isso, é o firme fundamento, que nos leva a conhecer cada vez a Jesus, que os nossos olhos possam viver pela fé, vendo sempre o invisível, Pai. Obrigado, nos dá os últimos dias de 2020, continuando abençoado, como o Senhor fez nesse ano todo, e que possamos continuar desfrutando da Tua maravilhosa presença, Pai. Então, irmãos, daqui a pouco, 17 horas e 19h30, nós temos os nossos cultos de celebração. Hoje, né, vai ser os cultos de Natal. Então, qualquer horário, faça seu agendamento, tá? Que a gente possa ter esse cuidado, faça esse agendamento para que a gente tenha e celebre junto, né, faça esse memorial do nascimento de Jesus nesses cultos especiais de Natal, tá bom? Então, forte abraço a todos. Nós estamos encerrando aqui nessa manhã a nossa escola bíblica.